Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen não venceu o último Title Tuesday. Eu entrei hoje, eu falei, cara, aposto que ele jogou de novo, porque quando não é campeão tem aquele gostinho de que agora eu vou jogar, eu vou ganhar um monte, né? E dito e feito, ele acabou de sair do forno, uma partida contra o grande mestre Nico Theodorou, que é um cara de quase 3.200 de rating, joga demais, tá? Vira e mexe jogando também os torneios online, Title Tuesday. E a gente teve essa partida de 3+0, com novidade teórica, com alta precisão. Isso daqui não parece partida de 3+0, poderia ser um clássico da época lá do Capablanca, entende? E vocês vão ver aqui que partidaça, de verdade poderia ser uma partida pensada, isso tem um nível absurdo. E a gente vai ver que surreal que esses caras conseguem produzir partidas brilhantes num tempo tão curto, né? E a gente vai ver isso daqui agora. Muito bem, galera, mas antes de começar o vídeo, sabe aquela camiseta básica que depois de poucas lavagens ela já fica toda larga, amassada, com cara de velha? Pois é, eu também já sofri com isso. Aí eu conheci a Tech T-Shirt da Insider. Ela tem um tecido tecnológico que desamassa no próprio corpo, seca rápido e não fica com cheiro de suor. Além disso, tem caimento encorpado, não marca nada, combina tanto para a rotina quanto para um rolê aí mais arrumado, né? E é realmente uma peça inteligente. Você veste de manhã, segue o dia inteiro com conforto e presença sem precisar se preocupar. E agora em setembro, no mês do cliente, os descontos do site somados ao cupom xadrez que está aqui na tela chegam a até 50% off. Utilizando o link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, o cupom já entra direto no carrinho. Então aproveita essa oportunidade. Insider, Smartwear, Better Living. Bora pro vídeo, vamos lá! Muito bem, meus amigos, Nico Theodorou abre a partida aqui com peão dama, Magnus Carlsen responde com cavalinho F6, C4. Temos aqui E6, uma abertura flexível aqui do Carlsen, cavalo vem para F3, você pode querer jogar D5, você pode jogar A6, você pode jogar C5, que foi jogado pelo Carlsen, e aqui G3, indo para o fianqueto lutando pelas casas claras. Magnus Carlsen vai para as trocas, joga peão toma, cavalo toma, a gente transpôs aqui para uma siciliana, será? Tá parecendo, hein? Bispo B4, cheque jogado pelo Magnus Carlsen, bispo cobre em D2 e o Magnus Carlsen, satisfeito de ter cortado a conexão da dama com o cavalo, faz o lance bispo C5 e o cavalo agora está atacado. O cavalo tem que sair daí. Cavalo B3 foi jogado e o bispo agora, satisfeito de ter deslocado o cavalo para menos, né, para uma presença menos central, volta feliz aqui para casa de E7. E bispo G2 segue o desenvolvimento e todo mundo coloca os reis em segurança. Muito bem, esses caras ainda não jogaram. Cavalo C6 foi jogado, cavalo C3, B6, a prioridade agora é tirar esse cara daqui. Cuidado com essa diagonal, claro. E aqui, meus amigos, o Nico Theodorou vai para um super lance que é uma novidade teórica. Essa posição já aconteceu algumas dezenas de vezes entre grandes mestres e aqui o mais usual é jogar o lance bispo F4, dando suporte para a casa de C7. E tem uma partida muito famosa, se não me engano é o Fedosiev, que está jogando de negras, eu não me lembro do jogador de brancas, e ele joga com o lance bispo A6, ele vai para esse lance super criativo. Cavalo B5 chega de qualquer maneira, e aqui parece que as brancas vão ter que tomar, mas isso vai ficar esquisito, porque está cravado o que jogar nessa posição, e o Fedosiev vai para o lance D5 e permite cavalo C7 que ataca essas duas peças, e acredite se quiser, isso daqui está equilibrado, né? A partida seguiu com bispo toma, e depois de cavalo toma, as pretas têm um pouquinho de material a menos, mas tem uma boa posição, e as pretas acabaram ganhando essa partida, não por conta da abertura, mas apesar dessa abertura que eu acho esquisita demais, o computador fala que tá tudo bem, né? Então, para entender o nível da sofisticação da posição, bispo F4 é o lance que provavelmente o Carlsen estava esperando, mas chegou um E4 aqui, uma novidade teórica, e a barrinha não reclama não, o lance é bom. Luta pela casa de D5. Magnus Carlsen segue com bispo A6, uma ideia muito parecida com a linha do bispo F4. Cavalo B5 foi jogado, até aqui muitas similaridades com a outra linha, e aqui só tem um lance bom na posição, eu já não tá mais numa posição teórica, e o Carlsen encontra o lance cavalo E5. O cara é monstruoso, encontrou ao toque
Parece até que de repente ele tem na gaveta cerebral dele ali algumas variantes que nunca ninguém jogou, meio já planejadas. Ele tá preparado para tudo, o Magnus Carlsen. Inacreditável. Bispo F4 nessa posição, com a ideia de reforçar em C7, não funcionaria por conta de cavalo por C4. Permitindo o cavalo C7 indo para cavalo por B2, atacando a dama. E se, por exemplo, dama C2, atacando o cavalo, atacando a torre, atacando o bispo, dá para salvar tudo aqui com torre C8. E depois de dama por B2, por exemplo, bispo por F1. E vai para uma confusão. Não vamos entrar nessas linhas especulativas e bem mentirosas. O que aconteceu na partida foi o lance bispo C3, atacando o cachorro. Magnus Carlsen vai para o lance cavalo por C4. Parece até que o Nico Teodoro errou alguma coisa, só que não. A gente vai ver a volta do Nico daqui a pouquinho. Vocês vão ver o que ele vai aprontar. Ele segue com A4, trazendo mais uma defesa para o cavalo, que perdeu a sua defesa depois de cavalo por C4. E o Magnus Carlsen rasga um D5 de qualquer maneira. Depois de peão toma e cavalo toma, chutem o lance aqui do Nico Teodoro. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar... Vale a pena, olha aí a galera tática, né? E aqui então eu espero que você tenha encontrado não dama G4, que parece bom, mas se você encontrou dama G4, quase a ideia é essa mesmo, né? Você fala assim, que legal, tô atacando o cavalo e tô ameaçando o mate. Essa ideia do dama G4, ela não funciona, ela é uma ideia um pouco devagar, por conta de cavalo por C3 e não tem mais o mate. Não é que seja ruim isso, mas tem lance melhor. E o Nico encontra aqui... muito rapidamente, bispo por G7, joga ao toque, né? Indo para a mesma ideia, mas com uma execução um pouquinho mais bem feita. Bispo por G7 não dá tempo de capturar aqui, então a partida segue com rei toma e agora dama G4 vem com cheque, vai recuperar e, portanto, recuperou o material. O Nico tá tudo igual, que bizarro. O rei do Magnus Carlsen não tá muito seguro, ele olha para cá, ele consegue ver até a outra esquina. Torre C8 foi jogado, dama atacada, dama volta para casa de E2 e o Magnus Carlsen segue com o lance bispo em F6, aqui dominando essa diagonal, protegendo aqui o seu rei, trazendo uma peça para defender o monarca. Também existe uma pressão no peão e também está lutando por casas centrais. Torre de A em D1 foi jogado e o Carlsen na maior tranquilidade, não incomodado com essa cravada, porque afinal de contas não tem nenhum peão para dar uma expulsar, né, para dar um totó aqui nesse cavalo. Por isso o Magnus Carlsen tranquilamente segue com o bispo G7. Tudo bem, a partida segue com o bispo toma, isolando aqui o peão do Magnus Carlsen. O Carlsen tem agora um peão isolado, que também é um peão passado, né? Peão isolado por quê? Porque ele não tem peões para ajudar nas colunas adjacentes, estão muito longe, não dá para ajudar. Peão passado por quê? Porque também não tem peão do adversário na mesma coluna e nas colunas adjacentes. Portanto, ele é um peão polêmico, meus amigos. A partida segue com o lance dama em H5, colocando pressão no peão central, trazendo uma peça aqui para atacar o rei. Não sei se de repente está querendo trazer a torre aqui para dar mate. O bispo não deixa essa subida de torre por enquanto, hein? Dama em F6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Esse lance coloca a pressão lá em B2, que já podia ter sido capturado, mas ele prefere deixar o bispo por aqui. E aqui nós temos o lance torre por peão. A posição é periculosa, periculenta. Magnus Carlsen papa esse peão aqui de B2. E a partida segue com o melhor lance, cavalo aqui em D4, um lance jogado com certa velocidade aqui pelo Nico, jogou ao toque, no entanto ele não calculou todas as linhas advindas deste lance complicado, complexo, porque nessa posição Magnus Carlsen segue com o assustador lance bispo por cavalo. E eu digo assustador porque esse bispo vai ser capturado e o rei vai perder o seu melhor defensor, mas o lance é muito bom. E aqui o Nico entrou em conflito, porque é o seguinte, o cavalo aqui tá cravado, né? Então, qual é o melhor lance da posição? Você fala assim, o melhor lance da posição, será que é tomar de torre? Não sei, porque se tomar de torre eu vou tomar o cavalo e vou tomar a torre na sequência. No entanto, meus amigos, o melhor lance da posição seria a torre por bispo. Olha a mentira que existe nessa posição. Eu achei que o Nico tinha encontrado isso. Afinal de contas, 3.200, os caras são de outro planeta, né? Mas essa seria a melhor linha das brancas. Porque mesmo que bispo por cavalo, ganhando uma peça, atacando a torre e atacando a segunda torre, você fala, pode abandonar. Não, as brancas têm esse lance aqui, ó, dama H4.
Parece mentira, né? Esse lance não apenas defende a torre, mas ameaça dama em F6, seguido de torre G4, mate. O mate está chegando e mantém o bispo atacado. E a torre, não tem problema, ela não pode ser capturada por conta dessa linha que a gente acabou de falar. Portanto, a melhor defesa seria o lance brilhante torre C4. E aqui, então, teríamos as brancas recuperando material. Por exemplo, torre toma, seguido de dama toma. E a partida vai embora com chances para os dois lados e igualdade material. Seria o melhor recurso para Nico Teodorou. Mas aqui, até mesmo um jogador de 3.200 de rating também erra. E ele vai para o lance no desespero aqui. Cavalo por D4. E esse lance é errado porque agora o Magnus Carlsen ganha a dianteira com bispo por torre. Temos rei toma e o Magnus Carlsen segue com dama B1 com a ideia de proteger o seu monarca. Esse lance vem com cheque, rei G2 foi jogado. O Magnus Carlsen segue primeiro com dama em E4, cheque. E aqui o que as brancas têm de melhor é voltar o cavalo. Deixa as peças aí, o cavalo não tem como ser expulso. Talvez o Nico ficou com receio de torre C3 aqui nessa posição. Esse lance poderia, né? Esse lance assusta, mas o cavalo está protegido, então poderia seguir aqui com torre D4, por exemplo, e a partida poderia ir embora das mais diversas maneiras. Seria, opa, aqui que eu joguei aqui, um torre H4 não. Seria a dama H4, seria uma maneira resiliente. Aqui as brancas não devem trocar as damas, né? Devem manter aqui as damas. O computador fala que até está equilibrado isso. Olha a avaliação aqui da máquina, né? Mas o Nico já provavelmente se sentindo já derrotado, porque esse lance deu cheque, atacou um monte de peça, faz o lance dama em F3, e era tudo que o Magnus Carlsen queria, né? Porque agora ele tem vantagem, seguindo simplesmente com dama por F3 e depois de rei por F3, o próprio Nico percebendo que a posição tá ruim demais aqui, porque agora dá para forçar a troca das torres com torre de F em D8 e vai cair naquele finalzinho com qualidade a mais, que o Carlsen com tempo a mais, que o Carlsen joga assim tranquilo, e por isso nessa posição o Nico Teodorou abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Meus amigos, que qualidade de partida. Uma partida jogada muito rapidamente. E eu fiquei impressionado também com a fase de abertura e meio jogo ali, que foi uma coisa incrível, né? Magnus Carlsen fez 94,8% de precisão. Quer dizer, ele ganha na consistência, né? Ele joga mais rápido e mais preciso. Parece fácil falando assim, é só jogar mais rápido e mais preciso do que um cara de 3.200, gente. É assim, é um nível não tem igual, né? Existe o Magnus Carlsen, existe todo o resto. E a verdade é essa. E olha que todo o resto que eu tô falando já são alienígenas, né? Esses caras 3.200, 3.100, 3.000, é tudo alienígena. A gente tem alguns aqui, né? Um grande abraço aí pro nosso querido Sup, o Cricão, acho que também chegou a ir por aí, né? E tudo mais. Então, assim, a gente tem os nossos heróis aí também, mas o Carlsen é um nível absurdo, né? E teve lance brilhante aqui do Nico Teodorou, bispo por G7, foi bonito mesmo o lance, só não foi suficiente. Tá bom, meus amigos, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!